A paz de Deus, irmãos. Hoje venho relatar o testemunho de um pai que vivenciou o pior momento de sua vida. Não é fácil falar de certas dores, mas quando a glória de Deus se manifesta mesmo no meio do sofrimento, a gente entende que tudo tem um propósito. Até aquilo que a alma humana não é capaz de explicar. Minha intenção não é trazer tristeza, mas mostrar como Deus é fiel até quando o chão nos falta. E se esse testemunho alcançar um coração que esteja cansado ou sem esperança, já terá valido a pena. Não espere para se inscrever no canal. Tenho certeza que esse testemunho vai edificar sua fé. E se inscrevendo, você não perde nenhum novo testemunho desse canal. Curta e compartilhe para ajudar o canal e a nossa Irmandade a receber mais testemunhos de edificação da fé. Que Deus toque muitos corações através dessa obra. Minha filha Naomi nasceu numa madrugada fria de julho. Era inverno e lembro como hoje do cheiro do hospital, da luz fraca no quarto, do silêncio cortado só pelo primeiro choro dela. Quando a enfermeira a trouxe no colo, eu olhei para aquele rostinho tão pequeno, tão delicado, e algo dentro de mim se quebrou. Ela tinha os olhinhos puxados como os meus, herdados dos nossos avós japoneses. Mas o que mais me marcou foi a paz que ela transmitia, mesmo sendo tão pequenina. Naomi nasceu com um silêncio diferente. Não o silêncio vazio, mas aquele que acalma, que preenche, que toca. Ainda ali, eu olhei para minha esposa, irmã Helena, e disse: essa menina vai ser diferente. E foi. Desde bebê, Naomi demonstrava algo que eu não sabia explicar. Não era só uma criança tranquila. Era como se houvesse algo nela que já compreendesse o céu. A primeira vez que ouvimos um hino tocando em casa, ela ainda nem engatinhava, mas parou de chorar e ficou imóvel olhando para o alto. Com 2 aninhos, pegava a Bíblia de figuras e apontava para Jesus com o dedinho, como se o conhecesse. Aos 4, ela já sabia orar sozinha. Aos 5, me surpreendeu quando, ao sairmos de um culto, ela disse: pai, a palavra hoje falou comigo. Eu sorri, achando que fosse coisa de criança, mas ela completou: Deus falou que vai cumprir um desejo meu. Naquele dia, eu perguntei em silêncio o que seria esse desejo. Ela não me disse, só abraçou minha perna e disse: o Senhor sabe. E o tempo foi passando. Naomi cresceu com simplicidade, temor, respeito. Nunca levantou a voz, nunca desobedeceu. Tinha um amor especial pela igreja, pelos cultos, pelos recitativos. Quando tocava o hino de chamada para a mocidade, ela já estava de véu posto, Bíblia no colo, esperando na porta. E quando orava, irmãos, era como se o tempo parasse. Uma noite, ela me procurou na cozinha depois que voltamos de um culto muito abençoado. Estávamos sozinhos. Ela encostou a cabeça no meu braço e disse: pai, posso te contar meu maior sonho? Eu me virei, já imaginando alguma coisa do mundo infantil. E ela, com os olhos brilhando, me falou baixinho: eu queria muito me casar. Vestida de branco, com véu, com hino e oração. Queria muito isso. Você acha que Deus deixa? Eu não consegui responder na hora. Só abracei ela e disse: filha, se for desejo do teu coração e da vontade de Deus, Ele vai preparar. Depois disso, esse desejo virou oração. Eu e a irmã Helena começamos a ouvir ela mencionando esse sonho nas orações. Senhor, prepara o meu caminho. Se for tua vontade, quero me casar. E mesmo sendo tão nova, ela já pensava em servir a Deus com uma família. Ela dizia que queria tocar flauta, ser útil, ajudar as irmãs da piedade, visitar os enfermos. Era um coração limpo, irmãos. Era uma menina que não tinha vaidade nem ambição, só vontade de agradar a Deus. Mas aos 14 anos, tudo começou a mudar. Primeiro foram as quedas, pequenas, discretas, um tropeço na escada da igreja, um tombo na cozinha. Depois, ela começou a deixar as coisas caírem das mãos com frequência. Derrubava copos, não conseguia mais escrever com firmeza. Um dia,
Chegando de um culto, eu a vi tentando subir os 3 degraus da varanda e as pernas dela tremiam como se fossem de papel. Eu segurei ela pelos ombros e quando olhei nos olhos dela, vi algo que me rasgou: medo. Na mesma semana marcamos uma consulta. O pediatra nos examinou e nos encaminhou direto para um neurologista. Foi aí que conhecemos o Dr. Leandro, um homem calmo, experiente, direto. Ele fez os primeiros exames clínicos, pediu alguns testes e disse que precisaríamos investigar mais. Mandou fazer ressonância, exames genéticos e nos pediu para voltar com urgência. Naquele dia, ao sair do consultório, a irmã Helena me segurou forte e disse: "Ô Samu, tem algo errado." Eu apenas balancei a cabeça. Meu coração já estava em pedaços. 2 semanas depois, voltamos. A Naomi foi quieta no caminho. Ela segurava a Bíblia no colo e a cada lombada do carro, seus olhos se fechavam como se orasse em silêncio. O consultório parecia mais frio naquele dia. O doutor olhou os exames com atenção, respirou fundo e nos chamou. "Senhor Osamu, sua filha tem uma doença neurológica rara. É degenerativa. Não tem cura. A progressão vai ser lenta, mas irreversível." Ele explicou tudo, termos médicos que eu não conseguia ouvir mais. Meu mundo girava. Eu via a boca dele se mexendo, mas só ouvia por dentro. "Você vai perder sua filha." Naomi olhava para mim tentando entender. A irmã Helena desabou na hora. Eu a segurei e tentei manter a calma, não por coragem, mas porque precisava parecer forte. Quando voltamos para casa, eu fui direto para o quarto, tranquei a porta e gritei dentro do travesseiro. Gritei como uma criança, como um pai que não queria acreditar. E naquela mesma noite, orando de joelhos, eu disse: "Senhor, não deixa minha filha partir sem viver o que ela sonhou." Na noite seguinte, tivemos que contar a ela. Preparados em oração, pedindo a Deus sabedoria, entramos no quarto dela. Mas antes mesmo de falarmos qualquer coisa, encontramos Naomi de joelhos, encostada na cama, orando. A luz do abajur acesa, o véu ainda no cabelo. Ela chorava, irmãos, chorava com o rosto colado no lençol. E a oração que ela fazia era como uma flecha no céu. "Senhor, eu sei que estou doente, mas eu só queria uma coisa. Me deixa viver até eu me casar. Me deixa usar o vestido branco. Me deixa dizer sim diante da tua presença. Se for tua vontade, só isso que eu peço." Eu não aguentei. Me ajoelhei ao lado dela e chorei. Chorei como nunca. A irmã Helena também caiu de joelhos. E ali os 3 fizemos uma oração que parecia rasgar o teto da casa. E naquela mesma semana fomos ao culto. E a palavra que saiu do púlpito foi: "O Senhor conhece o desejo do coração e vai cumprir e não será tardio." A Naomi me olhou naquele momento com lágrimas escorrendo e sussurrou: "O Senhor ouviu, Pai." Depois daquela palavra no culto, tudo mudou dentro da nossa casa. Não a situação da doença. Ela continuava progredindo dia após dia. Mas havia algo diferente no ambiente. Como se o céu tivesse deixado uma promessa pairando sobre o telhado. A Naomi acordava diferente. Mesmo sentindo dor, mesmo caindo, mesmo sem conseguir mais escrever direito, ela sorria e dizia: "Pai, ele falou que vai cumprir." Mas confesso aos irmãos que meu coração ainda lutava contra o medo. Era um conflito dentro de mim. Eu via a fé da minha filha aumentar, enquanto a minha parecia diminuir. Porque eu era pai, eu via os detalhes. Eu via quando ela acordava à noite com espasmos. Eu via quando ela tentava tomar banho sozinha e não conseguia mais ensaboar o próprio cabelo. Eu via quando ela abria o guarda-roupa, segurava aquele vestido que ela mesma separou para o dia do casamento e chorava baixinho. Eu fingia que não via, mas Deus via. E aquilo doía mais do que qualquer outra coisa. A irmã Helena, minha esposa, passou a dormir com ela às vezes para ajudar de madrugada. E numa dessas noites me chamou no quarto em silêncio, com os olhos marejados.
Quando entrei, encontrei a Naomi acordada, olhando fixamente para o teto, com um sorriso sereno no rosto. Ela sussurrou: "Pai, eu vi um anjo aqui." Eu congelei. Ela repetiu: "Era um anjo muito bonito. Ele não falou nada, mas ficou parado me olhando. E depois sumiu. Ele estava esperando alguma coisa." Aquilo ficou na minha alma. Uma parte de mim se encheu de temor, a outra de esperança. Foi então que o Senhor começou a preparar um mover em torno dela. Jovens da mocidade começaram a visitar nossa casa para orar. Irmãos que nem conhecíamos vinham de outras comuns, dizendo que Deus os tinha tocado em oração para vir ali. E numa dessas visitas, o servo de Deus que acompanhava os jovens se levantou e disse: "Há um perfume de noiva nesse lar, e o Senhor vai cumprir, a casa vai se encher de júbilo." A Naomi ouviu isso e chorou como criança. Ela começou a escrever cartas. Sim, mesmo com a mão fraca, tremendo, ela fazia esforço para deixar recados. Cartinhas com versículos, cartinhas para irmãs da mocidade. E uma carta que até hoje está guardada dentro da minha Bíblia. Escrito com letra tremida, ela colocou: "Pai, obrigada por me deixar sonhar. Se o Senhor não cumprir aqui, Ele vai cumprir lá. Mas eu ainda creio no vestido branco." Foi nesse período que Gabriel reapareceu. Um jovem da mesma comum, músico, que já tinha amizade com a Naomi desde pequeno. Ele tinha se afastado um pouco por conta dos estudos, mas quando soube da situação dela, passou a visitar com os pais, sempre respeitoso, muito firme nas coisas de Deus. Chegava, sentava com ela, lia salmos, ouvia hinos. Os dois mal falavam, mas os olhares falavam muito, e a Naomi voltou a sorrir. Com o tempo, a presença do Gabriel virou rotina. Eu observava de longe, com o coração dividido entre alegria e medo. Um dia, ao final de uma oração em casa, ele me chamou no quintal. Com os olhos vermelhos e a voz embargada, me disse: "Irmão Osamu, eu amo a Naomi. E se o Senhor permitir, mesmo com a enfermidade, mesmo com o tempo sendo incerto, eu gostaria de me comprometer com ela. Eu não quero esperar cura. Eu quero estar com ela, seja por quanto tempo for." Naquela hora, eu chorei. Chorei como pai, como irmão, como servo, porque vi naquele moço algo raro, amor verdadeiro. E vi a mão de Deus movendo um plano maior do que o nosso entendimento. Chamamos o ministério, conversamos, o ancião orou. O cooperador de jovens visitou e a confirmação veio. O Senhor já preparou, e este casamento será sinal para muitos. Naomi, ao saber, não disse uma palavra. Apenas sorriu e fechou os olhos, como quem agradece em silêncio. Pediu apenas que lhe entregássemos o véu que estava guardado no guarda-roupa. Era branco, longo, com bordado simples nas bordas. Ela passou a dormir com ele por perto, como se fosse um lenço sagrado. E mesmo com o corpo enfraquecendo cada dia mais, a alma dela se fortalecia. Começaram os ensaios dos músicos para tocar na cerimônia. As irmãs da obra da piedade prepararam flores. O culto seria dentro da nossa casa, com a presença apenas da família, alguns jovens e os servos de Deus. Naomi já não andava, mal falava, mas seu rosto brilhava com uma luz que não era daqui. Na véspera do casamento, ela chamou minha esposa baixinho e pediu: "Mãe, se eu não conseguir dizer sim com a boca, me ajuda a dizer com os olhos." E naquele instante, todos nós entendemos que aquele não seria um casamento comum. Era um propósito eterno. Era uma promessa sendo cumprida, não na força da carne, mas no mover do Espírito. O dia do casamento chegou. A manhã começou silenciosa, como se o próprio tempo estivesse se preparando para algo sagrado. A irmã Helena levantou antes do sol e foi preparar o quarto. Eu fiquei parado na porta, olhando aquele cômodo simples onde tantas orações haviam subido. Agora, aquele mesmo espaço se tornaria o altar de uma promessa viva. Não houve correria, nem tumulto. Cada coisa foi feita com reverência, com temor,
como se estivéssemos montando um culto e não uma cerimônia. Os músicos começaram a chegar, trazendo seus instrumentos com cuidado. A irmã responsável pela obra da piedade veio com as flores, todas brancas. Uma cortina leve foi colocada atrás da cama como fundo. Um tapete claro forrava o chão. O ancião e o cooperador chegaram logo cedo também. Todos sabiam que aquele casamento não era como os outros. Ali não haveria festa de mundo, nem dança, nem recepção. O que ia acontecer naquela manhã era espiritual. Era resposta. Era cumprimento. A Naomi acordou fraca, muito fraca. Já não se levantava fazia 3 dias. A pele estava pálida, os olhos fundos, mas havia uma serenidade que só quem tem certeza da salvação carrega no rosto. Eu me aproximei e perguntei se ela queria mesmo ir até o fim. E ela, com a voz baixa, respondeu: Pai, hoje é o dia que Deus me prometeu. E fechou os olhos com um sorriso. A irmã Helena ajudou a vestir o vestido. Era simples, branco, com rendinhas na manga. O véu foi colocado com cuidado. Os cabelos estavam finos, mas foram penteados com carinho. A irmã que cuidava da ornamentação trouxe um espelhinho de mão. Naomi se olhou e disse: Tá bonito, né, mãe? Eu tô parecendo uma noiva de verdade. A irmã Helena não respondeu, só chorou baixinho. Gabriel chegou com a gravata escura, a Bíblia nas mãos e os olhos cheios d'água. Quando viu a Naomi, parou na porta e não conseguiu entrar de imediato. Ficou parado, segurando o choro. Eu coloquei a mão no ombro dele e disse: Vai, filho, Deus preparou esse momento. Ele entrou, ajoelhou-se ao lado da cama e segurou a mão dela com todo o cuidado do mundo. Naomi apertou de leve, o suficiente para ele entender que estava presente, mesmo com o corpo cansado. Começou o culto. Um hino foi tocado pelos músicos, baixinho, como um sussurro do céu. Depois, o servo de Deus tomou a palavra. A leitura foi feita no Salmo 37:4. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Naquele instante, todos que estavam ali entenderam. Não era apenas uma leitura, era a confirmação final de tudo. Naomi abriu os olhos lentamente e uma lágrima escorreu pela lateral do rosto. O ancião perguntou: Filha, diante de Deus e da Irmandade, você aceita Gabriel como seu esposo? Ela já não falava, mas piscou os olhos 2 vezes. O cooperador, emocionado, disse: Ela disse sim. Gabriel respondeu com voz firme: Sim, eu aceito. E prometo amar essa serva de Deus até o fim dos meus dias. Oramos. Todos. Uma oração profunda. O servo impôs as mãos sobre os dois. E naquele momento eu senti algo que nunca tinha sentido. Era como se a glória de Deus estivesse tocando o chão da nossa casa. Após a oração, cantamos um hino sobre promessa e esperança. Naomi mantinha os olhos fechados, mas estava consciente. Ela apertou levemente a mão da irmã Helena e sussurrou: Foi lindo, né? Eu me aproximei e beijei sua testa. Ela estava fria, muito fria, mas respirava. A cerimônia terminou com mais oração. Gabriel ficou ao lado dela o tempo todo, sem largar sua mão. Encerramos o culto. Os irmãos começaram a se retirar com respeito. Gabriel, com cuidado, pediu para levá-la até o carro. A ideia era levá-la até a nossa casa no interior, para descansar por alguns dias. A viagem era curta, mas necessária. A irmã Helena a envolveu num cobertor branco, colocou o véu por cima e nos despedimos daquelas paredes que tinham testemunhado tanto clamor. No caminho, dentro do carro, tudo parecia em paz. Naomi estava deitada no banco de trás, com a cabeça apoiada no colo da mãe. Gabriel foi dirigindo devagar. Eu vinha ao lado, olhando pela janela, em silêncio. O sol estava dourado, as árvores se mexiam com o vento. Era como se Deus tivesse acalmado tudo. De repente, Naomi abriu os olhos, olhou para o teto do carro, depois fixou o olhar na janela.
e disse com a voz quase sem som: Mãe, pai, o anjo está aqui de novo. Eu virei imediatamente. Ela sorriu e completou: Ele está mais perto agora, ele está me esperando. E então, seus olhos se fecharam devagar. A respiração foi ficando fraca. Gabriel encostou o carro no acostamento, desesperado. A irmã Helena segurou o rosto da filha e começou a chamar o nome dela. Eu coloquei a mão no peito dela. O coração ainda batia. Mas devagar, muito devagar. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ela soltou um suspiro profundo e partiu. Ali, no carro, indo para casa, após o casamento, vestida de noiva, com o véu, com a promessa cumprida. O silêncio dentro do carro era o mais profundo que já sentia em toda a minha vida. Naomi, deitada no colo da mãe, não reagia mais. O véu ainda estava sobre seus cabelos. O vestido branco permanecia intacto, sem nenhum sinal de agitação, como se ela estivesse apenas dormindo. Mas não era sono. A alma dela já tinha sido recolhida, e o coração, que ainda batia pela fé, agora repousava na eternidade. Eu não chorei ali. Não conseguia. Era como se o meu corpo inteiro tivesse se calado junto com ela. A irmã Helena chorava com o rosto colado ao da filha, e o Gabriel ficou paralisado ao volante, sem saber o que fazer. Quando conseguimos nos recompor, ligamos para o servo de Deus e explicamos o que havia acontecido. E a resposta dele foi só uma: a noiva foi levada, irmão Osamo. A promessa se cumpriu. A notícia se espalhou pela Irmandade. Naquela mesma noite, irmãos que nunca tinham estado na nossa casa vieram de cidades vizinhas. Músicos, moças da mocidade, irmãos idosos, cooperadores, irmãs da piedade. Vieram todos, não para lamentar, mas para testemunhar. Porque a história da Naomi, aquela menina que só queria se casar de véu branco, havia se tornado uma obra viva diante da igreja. O corpo dela foi velado na própria casa. Não havia luxo, nem flores caras, mas havia uma presença indescritível. O cheiro da fé preenchia o ambiente. E ali, naquela mesma cama onde ela disse sim com os olhos, ela foi colocada com o vestido branco, o mesmo véu e uma flor simples nas mãos. O rosto dela, irmãos, o rosto dela era de paz. Um leve sorriso ainda estava ali. E muitos que passavam diziam: parece que ela viu o céu. O servo de Deus que conduziu o culto fúnebre não conseguiu conter o choro. Disse com firmeza e dor ao mesmo tempo: irmãos, estamos hoje diante de uma noiva que foi levada direto ao encontro do noivo eterno. Deus não a deixou partir antes de cumprir o que prometeu. Ela não foi derrotada pela enfermidade, ela venceu. Ela partiu vestida como queria, como noiva, consagrada, pura e preparada. Cada hino tocado naquele culto tinha um peso diferente. Os músicos choravam tocando. Jovens desceram ao joelho. Muitos ali foram selados com o dom de línguas. Uma irmã da piedade, que cuidou da Naomi nos últimos dias, foi renovada com força diante do caixão. Era como se Naomi ainda estivesse ali intercedendo. Como se mesmo partindo, ela continuasse sendo usada por Deus. No dia do sepultamento, a cidade parou. A rua ficou lotada. Vizinhos, parentes distantes, conhecidos da escola, irmãos de outras localidades, todos vieram. Muitos nunca tinham pisado numa igreja, mas vieram atraídos pela força daquele testemunho. E ali, ao redor do túmulo, quando o servo de Deus orou pela última vez, ouviu uma irmã dizer em voz alta: hoje Deus nos mostrou que o céu é real. Colocamos Naomi no descanso eterno, com as mãos cobertas pelo véu. Eu mesmo dobrei com cuidado e coloquei sobre seu peito. E quando a terra começou a cobrir aquele caixão branco, meu coração se despedaçou, mas uma paz veio junto, porque eu sabia. Ela não morreu sem ver o que pediu. Ela não morreu com sonhos interrompidos. Ela partiu depois de ver Deus cumprir, palavra por palavra, promessa por promessa. Durante muito tempo, não consegui voltar ao quarto dela.
O vestido ainda está lá, pendurado, do mesmo jeito que deixamos. A Bíblia que ela carregava no carro está aberta no Salmo 116:15. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. E toda vez que leio esse versículo, eu entendo. A Naomi não foi levada no acaso. Ela foi recolhida no dia exato, no momento exato, como uma noiva no altar. Só que o altar não era terreno, era eterno. Muitos jovens da igreja mudaram após esse testemunho. Alguns que estavam fracos se firmaram. Outros foram batizados depois de ouvir essa história. Um jovem músico que tocava no culto do casamento disse que foi chamado para o ministério porque sentiu um fogo descendo naquele dia. E até hoje, onde quer que eu vá, quando alguém descobre que sou o pai da Naomi, me abraça e diz: a fé daquela menina mudou minha vida. Por isso, irmãos, eu não posso ficar calado, não posso guardar essa história só para mim. Porque mesmo com toda dor, toda saudade, toda lágrima que ainda desce no travesseiro, eu sei, tudo foi para a glória de Deus. A Naomi foi uma flor que não viveu muito tempo entre nós, mas deixou perfume suficiente para marcar uma geração inteira. Se você ouviu até aqui, eu te peço, permaneça firme. Não importa o diagnóstico, a prova, a dor, o vale, Deus ainda cumpre promessas. Às vezes Ele cura, outras vezes Ele prepara para uma glória maior, mas Ele nunca deixa de ouvir o clamor de um coração sincero. E se você tem um sonho no seu coração, coloque ele diante do Senhor. Porque eu vi com os meus próprios olhos que Deus cumpre até o desejo mais singelo, como o de uma menina que só queria usar um vestido branco e dizer sim na presença dele.